O conteúdo programático dessa aula de hoje é a evolução dos dados, o que é Big Data, os tipos de Big Data que nós temos nesse momento, os principais conceitos aí vem os 5 Vs do Big Data, né, que a gente tem que garantir para eu considerar ele um Big Data, algumas oportunidades que são geradas pela gestão desse Big Data, ok? Lá no meu exemplo de governança de dados, eu dou um exemplo em cima de uma fintech, para vocês terem uma ideia, então é bem bacana, estou bem antenado e ligado com esses projetos. Projeto de gestão em um cenário de Big Data, governança e gestão de dados, o padrão da governança com DMBOK, né, e os graus de maturidade que são contemplados aqui dentro, governança / gestão e a ética em dados, governança e gestão de Big Data e a indústria 4.0. É lógico que a gente não vai entrar dentro desse guia e esmiuçar ele, nem do DMBOK, não seria essa a ideia, mas pelo menos fazer um overview e tentar extrair desses caras aqui o que é realmente necessário, extrair as boas práticas do qual esses guias eles trazem, né? Ok? Então, esse seria o nosso conteúdo desse slide, né? O próximo slide tem outro conteúdo. Pessoal, até aqui tudo tranquilo. Vou dar uma olhadinha para ver se tem alguma coisa no chat. Beleza, por aqui sim, manda bala, show, beleza. Então tá, então vamos iniciar. Vou jogar aqui no full screen. Então, vamos lá. Eu acho que eu já até fiz uma pequena introdução aqui, né? Acho que já deu até para vocês terem uma noção do que se trata. Existem, então, algumas grandes empresas aí, né? Alguns players que nós chamamos aqui, que já estão aí nadando de braçada em cima desses tipos de estrutura. Google, eBay, LinkedIn, Facebook, Amazon, Netflix, esses caras todinhos aí já estão, né, com a sua arquitetura de Big Data já montada e já pronta. Eu gosto de falar desses caras aqui, porque essas empresas, elas apresentam tecnologias e formas de trabalhar de maneira disruptiva, né? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. A Google, né? A Google, ela chegou numa determinada situação que o que tinha de recursos de memória, o que tinha de recursos de máquinas, ok? Ficou inviável para ela trabalhar com a tecnologia que se tinha da época. Então, a Google deu uma parada, contratou aí alguns doutores, alguns pesquisadores, uniu esses caras com alguns perfis de mercados, e aí eles criaram o banco de dados da própria Google, não estruturado. Vocês tiveram uma aula, né, de NoSQL, então, um dos bancos de dados aí que nasceu e que revolucionou a área aí de banco de dados foi o que foi criado pela Google e o que foi criado pela Amazon, né? O Cassandra e o outro me fugiu a memória aqui, qual que seria esse outro aí. Então, por que foi necessário fazer dessa forma? Porque em uma consulta convencional dentro de um banco de dados estruturado, a máxima que existe é quanto mais dados que você tem dentro de uma tabela, quanto mais registro você tem ali, quanto mais vínculos e ligações que ele tem, quanto mais você é obrigado a fazer join de uma tabela para outra, mais lento ou maior é o tempo que essa consulta vai gastar para ser recuperada, ok? Então, chega num ponto que ficou inviável para essas empresas esperar esse tempo todo. Então, eles criaram esse banco de dados não estruturado. Nessa criação desse banco não estruturado, eles tiveram que ir contra as boas práticas dos bancos de dados estruturados. Aquelas formas normais, terceira forma normal, né, que a gente sempre tenta chegar na terceira forma normal, a quarta e a quinta é bem complexo de se atingir, meio que não existe, né, essa prática olhando para o banco de dados no SQL. O que existe, isso daí sim existe, ainda a preocupação do programador em garantir esse tipo de relacionamento, de um para muito, de muitos para muitos, criar uma terceira
tabela ou um terceiro esqueleto aí de documento para poder fazer essa ligação do muitos para muitos. Mas o principal foi que a orientação de chaves, a preocupação com a primary key, a preocupação com arquivos filhos, né, com registros filhos ou registro órfãos, isso daí fica de lado no SQL e fica mais como obrigação do programador garantir isso daí. Dentre o que houve também uma mudança em relação a como que você olha para o banco de dados. O banco de dados tradicional, você tem ele gravado no disco, ok? Então, existe uma consulta, essa consulta passa por uma camada de software, essa camada de software vai via rede em um servidor de banco de dados, faz a consulta ou faz a operação, sei lá, leitura escrita, né? Qualquer operação que seja nesse banco de dados. E devolve esse resultado, vamos dizer assim, para a tela, beleza? Numa arquitetura aí convencional seria isso. Com o que estava acontecendo de não ter essa escalabilidade da Google, de conseguir mais máquinas, né, para poder colocar no seu cluster, de estar ocupando aí quase que um quarteirão inteiro só de computadores, um custo de energia e de tudo muito alto, essa visão deles, eles mudaram. O que eles fizeram? Colocou uma programação e um armazenamento um pouco diferente. Todo armazenamento, todo banco de dados, ele está em memória, ok? Nessa primeira tentativa deles aí, né, a que consolidou. Esses dados, eles estão em memórias. A consulta que é feita pela aplicação é feita na memória. Se a consulta é feita na memória, a gente não tem os gaps, né, e essas lacunas de tempo, né, o tempo de acesso diminui consideravelmente, porque não tem que ir no banco de dados para poder esperar uma outra máquina fazer uma consulta naquilo ali e gravar de uma maneira que a gente não sabe. Se a consulta está em memória, se o dado está em memória, matematicamente falando, essa máquina ela vai gastar um passo de máquina para recuperar qualquer tipo de registro em qualquer posição da memória. Por quê? Porque a memória é orientada a byte, ela é gravada de maneira sequencial, ela tem um tempo de acesso aí, essas máquinas de servidores aí, com menos de 3 nanosegundos, 1 nanosegundo de acesso. Então, para você percorrer a memória inteira nessa situação, é muito rápido. Então, você recupera a informação muito rápido. E aí, de tempo em tempo, toda essa memória que está sendo gerada, ela é despejada, ela é gravada, entendeu? Em um disco, que é o banco de dados convencional. Só que ele é gravado no banco de dados convencional de maneira como se estivesse ocorrendo o backup. Não é mais da maneira do tipo, eu vou lá no banco de dados fazer a consulta. A consulta, a gravação, a escrita, tudo é feito na memória, entendeu? E aí, de tempo em tempo, essa memória, ela é despejada, ela é gravada em um outro dispositivo para poder ir armazenando. E de tempo em tempo, há uma consulta nesse dispositivo que carrega tudo que está ali na memória, tudo que está ali no banco de dados e traz para a memória. Tudo isso de maneira em cluster, distribuído, etc. Por isso que vocês vão ver a arquitetura do ecossistema Hadoop. Porque o ecossistema Hadoop, ele faz justamente isso. Ele pega tudo que você tem de dados, que está em disk, etc., e traz para a memória do ecossistema. Então, por isso que é importante clusterizar, porque você vai ter uma máquina com 8 GB, outra máquina com 16, outra máquina com 8, você soma tudo, tem 32 GB. Então, você pode armazenar 32 GB de informação. Dá para você pegar o banco de dados inteiro da sua empresa e colocar na memória. Se você pega o banco de dados inteiro da sua empresa e coloca em memória, qual que é o custo computacional de ir lá, fazer uma consulta e voltar? É mínimo, entendeu? Então, as ferramentas de BI também se apoderaram dessa visão que a Google e a Amazon teve, entendeu? Então, resumindo, bombou, né? Então, hoje, quando você vai comprar um BI, até um certo tempo atrás, existia algumas diferenças. Hoje, cara, até o Power BI, que foi o que mais demorou aí para essa arquitetura da Microsoft, ele já está todo orientado à memória, né? O ClickSense do ClickView lá, alguma coisa nesse sentido, um que vinha escrito no bannerzinho deles lá e tal, era o seguinte, olha, monta qualquer estrutura, consulta tal, em menos de tantos nanosegundos. Por quê? Porque uma consulta dentro de um NoSQL ou de uma base da memória, independente do volume de dados que você tem lá dentro, ela é muito mais rápida do que uma consulta dentro da estrutura de banco de dados convencional. Então, esse player, Google e Amazon, eles fizeram isso. A próxima situação que o Google evoluiu pra caramba, que ajuda a entender o Big Data,
é a parte do protocolo HTTP. Então, o Google criou um protocolo próprio chamado SPID. Esse protocolo, ele era muito, ele é muito melhor e mais rápido que o protocolo HTTP convencional. HTTP é aquele protocolo que você entra no site e digita, né? http://www.ol.com.br, né? Quando você digita isso daí, no site, toda a página da web, dentro de um navegador, Google, Firefox, qualquer navegador, ele trabalha por padrão com o protocolo HTTP. E por padrão, ele está no protocolo 1.1. Esse protocolo, gente, ele está no mercado, ó, desde lá de quando surgiu a internet, vamos dizer assim. Então, o Google viu que esse protocolo é ineficiente, esse protocolo, ele é complicado de se trabalhar, ele não compacta os dados, ele não garante algumas, ele não garante segurança, ele não garante algumas coisas do qual o Google precisava, porque, para vocês terem uma ideia, só o fato de você fazer uma requisição de uma máquina para outra, você já consome 8K, 8 KB de memória, entendeu? Então, isso é muito. Se você fizer N requisições e todos os usuários da rede fazendo uma consulta que seja simples na internet, você vai entender o volume de dados que esses 8 KB vai dar dentro de uma rede interna. Então, a primeira coisa que o Google fez foi inverter esse protocolo. Em vez de você ir lá procurar o all.com.br, depois você volta nele e procura o restante para poder montar a página. Pega o CSS, depois você volta, pega o JavaScript, depois você volta e vai pegando as imagens, depois você volta e vai pegando cada um dados, a sua máquina fica o tempo todo comunicando com a máquina da UOL. Várias requisições para abrir um site, dependendo de como o programador fez o site aqui, para ele abrir um site, você tem aí 500 requisições, 400 requisições, assim, fácil, entendeu? Então, o que o Google fez? Inverteu. O cara manda a primeira requisição, do lado de cá o protocolo SPID entende que ele quer o site da UOL, e ele já pega tudo que tem do site do UOL e faz um push, né? Ele já empurra no navegador falando o seguinte, olha, você quer o site do UOL, mas você também precisa disso, disso, vai empurrando. Então, isso daí já evita esses 8 KB que tem que ficar indo e voltando dessas 500 ou 400 requisições. Faz uma conta, 400 vezes 8 KB, já vai para 32, né? 3.200, 32 mil bytes vezes 8, vai dar uma conta gigante isso daí. Só para vocês terem uma noção de quão grande é, só para poder abrir um site. Nós não percebemos isso porque as redes hoje são redes muito rápidas, né? Esses inputs aí, elas são tradicionalmente executadas de maneira que a gente nem percebe. Às vezes, não entendemos dessa arquitetura e fica muito, muito rápido. Então, o Google, no protocolo SPID, uma das coisas que ele fez foi, cara, você está comprando uma vara para pescar, entendeu? Eu sei que você vai precisar de uma barraca, eu sei que você vai precisar de uma lanterna, eu sei que você vai precisar de um barco, eu sei que você vai precisar disso, de isca, de molinete, não sei o que, papapá. De repente, você sai de dentro da loja, você foi lá para comprar uma vara de pescar. Você sai de lá com todo o kit necessário para a sua pescaria. Basicamente, é isso que o protocolo SPID faz. Ele pega a requisição e já pega todo o site que é necessário e empurra nesse cara. E aí, a I3E, que é a instituição que padroniza todos os protocolos, que padroniza todas as partes de hardware, todas as partes físicas, ela entendeu que esse protocolo é bacana, e aí já está no forno aí para lançar o protocolo HTTP 2.0. Então, o protocolo HTTP 2.0, entendeu? Aqui tem a história dele, do HTTP 2, do que ele traz de melhoria, tá? E ele vai mudar a nossa vida da forma como a gente vê as coisas hoje. Hoje, se você olhar aqui no nosso protocolo padrão aqui, tem como visualizar, você vai ver que o nosso protocolo ainda é o HTTP, entendeu? 1.1. Então, esse cara aqui é o HTTP 1.1. Então, esse HTTP 2.0, ele nasceu do protocolo SPID aí da Google, né? E aqui ele traz para vocês algumas críticas, algumas formas de como esse protocolo trabalha, ok? Então, essa seria a dinâmica do Google em relação a isso. Basicamente, revolucionou. Banco de dados agora orientado à memória, você só vai no disco quando você precisa fazer um backup da informação da memória, ok? Protocolo HTTP, porque tudo que ele faz é no padrão web, se ele faz tudo no padrão web, ele tem que melhorar o protocolo antigo HTTP 1.1. É óbvio que
a indústria de hardware por aí tem que evoluir também, né, para poder acompanhar isso. Né? Então, hoje você tem memórias convencional para um notebook seu na sua casa de 32 gigas. É caro? É caro, mas você tem. Você tem discos aí SSDs. Por que hoje os discos SSDs evoluíram tanto? Porque hoje ele consegue fazer a gravação sequencial. Você tem sistemas operacionais que era restritivo à gravação sequencial e que agora, no novo sistema de arquivos dele, já vem com a gravação sequencial, como, por exemplo, o Windows. O Windows, na sua versão, eu não me lembro de qual para qual, mas a gravação dele passa a ser sequencial e não necessariamente agora você tem que fazer o uso de defragmentação de disco, entendeu? Agora, qual que é o problema disso tudo? O problema é, eu tenho que ter um data center que a energia não pode cair, porque se a energia cair, o que, que acontece com uma memória? A memória, o armazenamento dela de praxe é um armazenamento volátil, não sei se vocês se recordam, o meu armazenamento volátil, ela simplesmente acabou a energia, acabou o dado. Se acabar a energia e ele não tiver a replicação desses dados em outros clusters, acabou a energia e ele não fez esse backup dessa informação, essa informação ela vai perder. Por isso que é importante entender a arquitetura e o ecossistema Hadoop. Porque lá, quando você tira uma máquina do cluster, aquela informação, mesmo ela estando na memória, ela está replicada em mais de uma máquina. Então, você tem aí uma forma de trabalhar. Por isso que muda muito a perspectiva. Você sai de uma arquitetura convencional de camadas, e essas camadas, elas sempre seguem o top-down, né? Ela vai subindo, vai descendo, depois ela volta. Então, sempre de maneira sequencial, né? E agora você sai para uma arquitetura que é totalmente distribuída, né? Você tem uma disciplina aí, né, de computação em nuvem, e vocês vão perceber a diferença do que é trabalhar em nuvem e trabalhar nos moldes antigos. Essas grandes empresas, grandes players fizeram isso. Então, o custo nosso tem que ter data center com gerador, tem que ter banco de baterias, tem que ter uma pá de coisa para poder sustentar isso daí tudo. A segunda situação que nós temos é a parte de armazenamento, né? Você vai perceber que como você está gerando informações demais, você passa a não se preocupar mais em garantir aquelas coisas lá do banco de dados, a ACID, né, atomicidade, né, integridade, por aí vai. Você tem registros duplicados, você vai bater uma foto, você bate 10 fotos e sobe as 10, são 10 fotos quase que iguais, né, antigamente você bate uma foto, depois você ia para casa, deletava as que você não queria, depois você salvava em alguma nuvem as fotos que você queria, porque você não queria perder elas, por exemplo, entendeu? Por que isso? Por quê? Porque você não tem espaço, concorda? Se a gente não tem espaço, você começa a economizar, né? Equivale a comprar um apartamento, né, convencional, 2 quartos ou 3 quartos, o que quer que seja, onde o espaço é reduzido. Aí o que você tem que fazer? Partir para móveis planejados, não dá para você colocar uma cama de qualquer jeito lá dentro, dá para você ir em alguma loja, comprar um guarda-roupa e querer colocar ele lá dentro, não dá, você tem que passar a planejar isso. Então, hoje, não tem mais a necessidade desse planejamento. Então, o volume de dados cresceu demais, porque a tecnologia avançou, se a tecnologia avançou, sei lá, cara, você tem no seu celular 256 gigas de dados para poder armazenar, entendeu? Então, é algo muito, muito grande. Então, eles têm, né, vantagens, redução de custos, melhoria na disponibilização de serviço, porque está aí 24/7, redução do tempo de execução de uma tarefa computacional, aquilo que eu falei, né, a requisição ela é bem mais rápida, várias outras, mas por outro lado você tem essa dificuldade. Então, Big Data não é solução, Big Data é problema, entendeu? Você trabalhar com grande volume de dados e falar que tem e quer ter um Big Data, você está dizendo o seguinte, cara, eu quero ter esse problema. Entendeu? Então, isso é discutível, obviamente, se você não tiver uma gestão adequada desses dados, cara, esse Big Data seu vai se transformar aí em um grande pesadelo, ok? Então, esses dados, eles vêm de várias situações, eu não sei se vocês lembram, mas essa apresentação aqui é do Bento, né, o Papa, né, o Bento 16, lá em 2005, né, todo mundo olhando para lá, tentando enxergar essa distância aqui, que eu acho pouco provável, né, o que move aqui é a fé, né, aqui um celularzinho, não sei se vocês estão enxergando aqui no canto inferior direito, né, um celularzinho de flip, né, com uma câmera aí de VGA, de
340 por 280 megapixels de capacidade de imagem, ok? Aí você vê aqui que 8 anos depois assume o Papa Francisco, no mesmo local. Olha a diferença, cara. Olha a quantidade de dispositivos ligados. Celular, eu acho que deve ser um celular virado, né, em retrato, tablets, entendeu? Então, assim, você percebe que aqui o volume de dados transferido pela internet quase inexistente, né? Porque isso aqui não gerava nada, não tínhamos o hábito de trabalhar com nuvem, né? Hoje tudo é nuvem. E do lado de cá você tem essa quantidade de dados, né? Que vai deixar aqui um rastro digital que você pode utilizar. Aqui eu posso pegar informações georreferenciadas e eu posso estimar, por essas informações da rede, por triangulação de antena, quantas pessoas esteve presente aqui nesse momento de uma maneira muito mais precisa que o modelo matemático que julga a quantidade que cabe por pessoas por metro quadrado. E aí, se você tem 10 metros quadrados e cada metro quadrado cabe uma pessoa, por exemplo, então você sabe que você tem 10 pessoas, ok? Nesses mesmos 10 metros quadrados, poderia ter 15, 20? Poderia, entendeu? Mas a conta aqui vai ser o quê? 10 pessoas. Do lado de cá, não. Do lado de cá, você faz uma triangulação e você consegue. A outra situação é, você vai ter por vários ângulos e por vários dispositivos, por várias fotos diferentes, o mesmo cenário, o mesmo momento, o mesmo contexto. Então, isso daqui, ó, é um filé mignon para quem trabalha com visão computacional, por exemplo. Ok? Então, essa seria a nossa ideia por aqui. Eu vou fazer uma pausa no que eu estou falando aqui agora, porque eu queria só fazer uma introdução e falar dessas formas de trabalhar. E aí eu queria ver com vocês o seguinte, como que é o perfil geral da turma, para eu poder direcionar principalmente a aula do próximo encontro. Entendeu? Se for um perfil de turma que, sei lá, 90% das pessoas aí são programadores e trabalham com isso daí o tempo todo, né? De programação e por aí vai, e aí tá numa situação que prefere tentar montar alguma coisa nesse sentido, sem invadir a disciplina de outra pessoa, né? Ou se é um perfil mais de gestão, né? Porque se for um perfil de gestão, foi o que eu preparei a aula, ok? Principalmente essas duas primeiras, que é o primeiro contato que eu estou tendo com vocês. E queria saber também se até agora está tranquilo, se eu estou falando rápido demais, ou se é algo que vocês estão se perdendo aí, principalmente naquelas explicações minhas lá da Google. Bom, professor, boa noite. Boa noite. Eu sou o Jonas. Eu acho que eu sou o único aí que da turma que tem um perfil diferente dos demais aí, que eu sou da área de estatística, então eu sou estatístico, então estou na turma aí, o único da turma de estatística. Os demais aí são... Estatística matemática ou estatística de ciência da computação? Não, estatística matemática. Matemática, né? Isso. Curso de matemática. Isso. Mestrado? Não, só graduação. Ah, é porque eu ia te colocar numa parte do time dos doidos, entendeu? Mas então, você ainda preserva as suas convicções plenas e mentais, então, parabéns. Mas acho que no futuro aí tem que fazer um mestrado. Eu acho que você... Cuidado, hein? Beleza, então eu acredito que a aula deve estar agradando, né, de uma maneira assim, geral. Assim, para mim, em si, eu estou aprendendo pra caramba, né? A parte aí, quanto a rapaziada aí, né? Desde os outros, é mais a parte da ciência da computação, né? Ainda a gente não entramos mais na parte estatística, que vai ser para frente, né? Então, é mais, a princípio que eu estou vendo do curso, é mais a parte de gestão mesmo, que está focado mais para a parte de gestão. A arquitetura de dados também, acho que também foi um pouco prática, mas nada mais que uma gestão dos dados ali que você vai colocar num banco. Mas para mim está tranquilo. Então tá. É porque essa pós-graduação ela tem essa característica mesmo. Ela tem, vamos dizer assim,
essa parte de gestão de dados, de entendimento disso, para depois você ir para a parte prática e saber por que você está indo para aquela parte prática lá. Eu fiz questão de para vocês, porque eu acredito fielmente que a gente tem que entender por que chegamos onde estamos, entendeu? Então, assim, se não fosse essas duas empresas, se não fosse um artigo que caiu num evento errado, cara, o machine learning hoje não teria esse boom que está nesse exato momento, entendeu? Nós não teríamos esse protocolo HTTP 2.0, muito menos essa noção do termo Big Data, né? Porque hoje o termo Big Data está realmente sendo aplicado, né? Tem muitas empresas em cima disso. Agora, até um certo tempo atrás, já existia esses termos, mas a gente não aplicava. Por que eu não aplicava? Cara, como é que eu faço um Big Data fazendo uma consulta num disco rodando a 7.200 rotações por minuto? Entendeu? Como é que eu faço um cluster onde o cluster que eu consiga é um cluster dentro de um servidor de aplicação, tipo, sei lá, um Apache ou JBoss, alguma coisa nesse sentido, e para isso eu tenho que programar na linguagem de programação que seja também distribuída. Entende? Então, assim, tinha muitas limitações. Hoje não, hoje você clusteriza toda a arquitetura, independente do que você está trabalhando lá de banco de dados, o que você está trabalhando de linguagem de programação. Então, assim, é muito massa. Essas aulas para frente, elas fazem tudo valer muito a pena, tá? E Djalma, só colaborando aí, Djalma. Boa noite, pessoal, todos aí, o Abraão. Na turma passada, nós tínhamos o Rodrigo, ele era formado em estatística pelo UFMT, e ele era servidor do Tribunal de Justiça, né? E ele juntou a estatística com a parte de mineração de dados, e hoje ele está na nuvem tecnologia, tá? Trabalhando como cientista de dados. Então, juntar sempre o útil ao agradável das habilidades que tem de mercado, né? Então, até fez uma deixa aí do Rodrigo, e foi uma pessoa que se destacou bastante no curso, porque eu usava bastante as ferramentas como Python e R, né? Sim. É mais para te ajudar no processamento de linguagem natural, que é um desafio muito grande aí do aprendizagem de máquina, né? Machine learning. Esse processamento de linguagem natural, processamento de voz, processamento em cima de texto, né? Acredito que a visão computacional, que é o processamento em cima de imagens, ela deu uma despontada muito grande, mas é bem complicado essa linguagem natural e trabalhar nesses aspectos. Você poder conversar com a máquina e a máquina conseguir te entender, a máquina ouvir pela entrada de áudio dela, interpretar o que você está falando, os tempos verbais, tudinho, né, formar uma frase e dessa frase colocar um contexto. Então, é uma área aí que ainda está sendo muito estudada, e a linguagem R, junto com a linguagem Julia e essas outras aí, elas vieram com esse propósito de trabalhar disso e ganhou um mercado violento, entendeu? O Python é para propósitos gerais, né? Ele trata bem a machine learning para qualquer tipo de aspectos, mas o R tem algumas bibliotecas, ele tem algumas coisas que são muito específicas da linguagem natural, do qual em Python você teria um pouco mais vamos dizer assim, de escrever um pouco mais de código para poder conseguir alcançar o mesmo resultado. Beleza? Só um overview aí. Professor, mas em relação aí ao R e o Python, mas a linguagem mais utilizada em si parece que é o Python, né? Isso, o Python, porque o Python atende todas as áreas do machine learning, entendeu? E ele veio migrado de linguagem de programação matemática, né? Então, ele tem uma precisão elevada, porque ele é baseado, parte dele, em um padrão da I3E, a 754, se eu não me engano. Então, ele trabalha numa precisão de casas decimais muito grande. Isso é muito importante com o machine learning. Então, por exemplo, as pessoas que ainda mantêm e tentam fazer isso com Java, por exemplo, ou com .NET, ou com qualquer outra linguagem que não seja uma linguagem científica, elas passam a ter dificuldades. Porque com 18 casas depois da vírgula, o Java trunca, entendeu? Ele não vai mais do que isso. Aí, se você vai lá e fala para ele para ir mais, um
coisa simples que era para poder gastar 10 segundos, ele passa a gastar 15, 20 segundos. Então, ele até consegue, mas ele não consegue trabalhar no mesmo desempenho do Python. Então, o Python entrou nesse momento, e aí ele ganhou o mercado, explodiu, atingiu todas as vertentes, né, todas as macro áreas, ok? E aí começaram a surgir linguagens de programação específica em cima de cada área, que é justamente onde entra a linguagem R. A linguagem R ela é bastante utilizada para linguagem processamento natural. Então, se você vê o cientista de dados, ele geralmente trabalha com mais de uma linguagem de programação. Ele pode fazer o uso do Python como a base dele, que é o que acaba de por acontecer, né? Ele trabalha ali com Python nas suas maiores tarefas, mas em determinado momento ele vai para uma outra estrutura de dados. E ele é obrigado a fazer isso, porque se ele vai para o ecossistema Hadoop, etc., lá talvez ele tenha que programar em C, sei lá, entendeu? Então, para o cientista de dados, isso fica de maneira bem transparente, acaba que ele acostuma com isso daí, entendeu? Então, cada linguagem tem seu propósito, né? Estou pegando aí o gancho aí do Matheus, não dá para programar em Python, por exemplo, algo relacionado a ficar criando formulários de tela, por mais que o Python é programação para web, ele tem lá um servidor de aplicação já próprio embutido, que ele faz algumas coisas massas lá, tal, mas você vê que os frameworks Java e .NET para programação web, para formulários, etc., são bem mais avançados do que os do Python. E você tem mais programadores, né, você tem mais mercado para contratar pessoas que desenvolvem essas aplicações em Java do que em Python. Então, acaba que você tem essa vertente. Agora, se você for trabalhar com precisão, né, com matemática pura, com grandes volumes de dados, cara, não tem jeito de fazer isso. Não é que não tem jeito, vou me posicionar. Ter jeito tem, mas com Java fica muito mais complicado. Com Python você faz em 2 linhas, 3 linhas, você tem a precisão e ainda tem o desempenho de rodar em 2 segundos. Isso daí lá com Java, você pode até fazer, mas você perde precisão e você vai perder desempenho. Você vai para 15 segundos, 20 segundos. Então, o Python, ele usa, a base dele é MATLAB, entendeu? Ou então, como é que é o nome da versão do MATLAB gratuito? Ó, que... Ai, caramba, fugiu o nome aqui, tem uma versão Octave. Então, o Octave, o Octave, ele é uma versão do MATLAB gratuito, vamos dizer assim, mas o Octave, o Octave, né, ele tem a mesma precisão do MATLAB. Gente, quando eu falo para vocês de precisão, é o seguinte, o MATLAB, ele trabalha com uma precisão de um número vezes 10 elevado a 256. O nosso colega matemático que a gente estava falando agora, eu acho que é o Jonatis, não sei nem. Isso. Perdoei. 2 elevado a 256 é o que ele tem de possibilidade de colocar depois da vírgula, de número. Imagina um número que você tem 2 elevado a 256 de casas decimais para a direita. Essa é a precisão do MATLAB, cara. É foda. Entendeu? É diferente. Isso daí faz uma diferença gigante quando você está trabalhando com sistemas de simulações, quando você está trabalhando com sistemas matemáticos, quando você está trabalhando com alguma programação diferenciada em cima de sistemas lineares, sistemas não lineares. Então, isso daí vale muito a pena você mudar de linguagem, ok? Mas beleza, eu estou vendo aqui que algumas pessoas colocaram a formação. Nossa, o Wellington tem só 17 anos, cara, de formado na área. Puta que pariu, ué. Tá bem demais, hein? Tem o bacharel em ciências biológicas, suporte a IP, Keras, SQL, gestor de projetos, gestão de TI, Eduardo usa MATLAB. Não, beleza, pessoal. Então eu vou seguir o que eu estou falando aqui, que a gente fica sempre naquela expectativa do lado de cá, né? Como professor, eu gosto de atender as expectativas dos alunos, né? Então, se eu ver que eu não estou atendendo, eu vou ficar meio que frustrado, entendeu? Então, já que estamos indo bem, eu vou seguir aqui, beleza? E aí vocês vão me dando feedback, porque aí eu direciono nas próximas aulas. Bacana? Beleza, vou voltar a compartilhar a tela, tá?
Beleza, se tiver alguém que não esteja vendo a minha tela aqui, pode mandar um áudio aí, beleza? Então tá, então vamos lá. Lá em 2003, esse cara aí, ó, o executivo da Google, ele falou assim, ó, desde o início da nossa civilização até 2003, a humanidade gerou 5 exabytes de dados, ok? Atualmente, nós conseguimos produzir esses mesmos 5 exabytes a cada 2 dias. Entenderam, né? A cada 2 dias eu tenho 5 exabytes trafegado na rede ou de uma maneira, vamos dizer assim, direta, sendo armazenados. Então, o que seria esse Big Data que eu estou tanto falando aqui? Big Data é o seguinte, você tem um grande armazenamento de dados, ok? Você tem que ter duas coisas para você falar que é Big Data. Primeiro, você tem que ter um grande armazenamento de dados. Segundo, esse grande armazenamento de dados seu tem que estar disponível em alta velocidade. Pessoal, tem que estar disponível em alta velocidade, não vale roubar, viu? Não vale ir lá e colocar mais 10 máquinas, ir lá e colocar mais não sei quantos gigas de memória, ir lá e colocar uma infraestrutura de redes de um link topíssimo, não vale roubar não, entendeu? A velocidade aqui, nós conseguimos medir a velocidade da sua aplicação aplicando modelos matemáticos, entendeu? Então, existem modelos matemáticos, que é aquilo que eu estava falando, que dá para poder calcular o quão a sua máquina é rápida em relação a outra máquina, ou o quão o seu código é mais rápido do que o outro, ou o quanto o seu banco de dados demora para recuperar uma informação em relação a outros, entendeu? Para facilitar esse cálculo, nós pegamos a unidade de medida da máquina e transformamos na palavra passos. Então, um passo, né? Um passo, 2 passos, 3 passos, 4 passos, isso daí é a velocidade. Né? E aí você caracteriza essa velocidade em duas dimensões. Uma é a velocidade de leitura e escrita, de ida e vinda, que a gente fala que é a velocidade a complexidade de espaço, entendeu? Quanto de espaço essa aplicação precisa para ser executada, ou quanto de espaço essa aplicação precisa para ser gerada, ok? Certinho? A outra é em quanto tempo essa informação ela consegue ser lida. Então, você tem a complexidade de espaço e a complexidade de tempo. Complexidade de espaço é o seguinte, você quer fazer uma panelada aí de, não sei qual que é a comida típica de vocês aí, mas vamos supor que seja um peixe top aí da pescaria de vocês. E aí você sabe que você vai receber 10 pessoas. E aí você sabe que aqui naquele espaço da panela que você está fazendo ali, não dá. Como é que você sabe? Você bate o olho, olha para o espaço físico e fala assim, não, cara, está muito pequeno, está muito grande, ok? Beleza. A outra complexidade, isso é a complexidade de espaço. Quanto que eu vou armazenar, quanto que eu vou gastar ocupando a minha memória ou ocupando o meu disco? Essa é a complexidade de espaço. Existe a complexidade de tempo, que é, qual que é o tempo que eu vou gastar para poder fazer isso? Geralmente, hoje, nós estamos mais preocupados com a complexidade de tempo, mas existem essas complexidades matemáticas. Essas complexidades, nós chamamos ela de complexidade assintótica. Você vê aqui, ele vai ter um cara que vai te explicar, entendeu, sobre o que significa complexidade de espaço e de tempo do ponto de vista de algoritmos. Então, existe uma disciplina lá na ciência da computação, que depois você repete ela amargamente lá no seu mestrado, entendeu? E aí você passa a dominar ela plenamente, que ela trata justamente de como eu projeto um algoritmo, entendeu? Então, existe uma disciplina lá chamada Projeto e Análise de Algoritmo, que ela trabalha justamente em cima disso daqui. Então, em um projeto e análise de algoritmo, você tem essa preocupação aqui de tempo. Eu acho que eu não peguei um cara bom como exemplo, não. Vamos pegar aqui vamos pegar da Wikipedia, deve ter alguma coisa aqui. Então, aqui ele fala das complexidades. Quando você tem um tempo constante, ODN, ele fala dessas notações aqui todinhas. Então, se você tem, só para vocês terem ideia do que eu estou falando, se o seu algoritmo consegue processar uma estrutura de dados no tempo quadrático, entendeu? Seu algoritmo ele é considerado até de maneira razoável. O algoritmo de ordenação, bubble sort e o insertion sort,
ele gasta esse tempo aqui para poder fazer isso, independente da máquina, tá? Se você tiver um algoritmo com tempo cúbico, a sua máquina vai sofrer para processar. Sabe quando você manda fazer alguma coisa, você escuta a ventoinha dela ligando e ele aquecendo? É a máquina trabalhando em cima do O de N ao cúbico. Passou disso daí, cara, esquece, faz de novo, tá errado. Entendeu? É basicamente isso que eu estou querendo dizer para vocês. Falando de programação, seria o seguinte: aqui você tem um for da primeira posição, para eu ler 1 milhão de posição, ele vai gastar tempo linear. Porque é um for só, é uma linha. Se você tiver um for, e dentro do for você tiver outro for, ele sai de O de N e vai para O de N ao quadrado. Ok? Por quê? Para cada posição da primeira estrutura de dados, ele tem que percorrer todo o array de baixo. Na segunda posição, ele percorre toda a rede de baixo de novo. Na terceira, toda a rede de baixo de novo. Então, isso daí vai ficar gigante. Se você tiver um for, dentro desse for, você tem outro for, e dentro desse for, você tem outro for, ou seja, 3 fors alinhados, um dentro do outro, você chega na complexidade n ao cubo. Se você tiver 4 fors, um dentro do outro, aí a gente tem que te mandar embora por justa causa. Cara, não tem jeito. Infelizmente, você está, na verdade, jogando contra a gente, cara, porque já está difícil processar um Big Data, você ainda faz um trem desse, aí me fudeu com tudo, entendeu? Então, assim, existem práticas na programação que você pode diminuir, você pode minimizar, você pode mitigar esse tempo cúbico aqui, ou o tempo, sei lá, a quarta, né, eu não sei nem pronunciar. Eu sei ir até o cúbico, né, é linear, é quadrático, é cúbico, o próximo já começa a ficar difícil a pronúncia. Então, eu tenho que ter armazenamento de dados em alta velocidade. Para eu ter em alta velocidade, existe uma área todinha na ciência da computação que consegue medir isso aqui. Entendeu? Se você falar para mim que você tem alta velocidade e você está trabalhando com banco de dados PostgreSQL na versão 9.4, por exemplo, eu vou falar para você, você pode ter tudo, menos um Big Data. Você pode ter aí um grande volume de dados, você pode ter um banco de dados gigante, entendeu? Você pode, eu não posso traduzir esse banco de dados grande, esse banco de dados gigantes pela palavra Big Data. A palavra Big Data, se você traduzir ela ao pé da letra, está errado. Porque Big Data, se eu trabalhar com ele, é um dado grande, são grandes dados, mas não é, entendeu? Não é só isso. É esse grande volume de armazenamento mais essa alta velocidade. Se você tiver aí um Oracle na versão 10, um Oracle na versão 11, que também está aí trabalhando com essa parte de dados estruturados, etc, etc, me desculpa, mas você também não tem um Big Data, você tem um grande volume de dados. É diferente. Agora, você tem o Oracle na sua nova versão, que parte dos dados você consegue clusterizar e jogar para a memória, beleza? E aí você tem todos os dados da empresa sua ali dentro, beleza, cara? Big Data, parabéns. Entendeu? Se você não conseguir jogar esse banco de dados seu em memória, você não pode tratar e dizer que o cara é Big Data. Isso tem que estar bem claro na cabeça de vocês. Por quê? Para eu tratar um Big Data e programar em cima de um Big Data e conversar com você sobre Big Data, o meu preço é 1. Para eu conversar com você em um grande volume de dados, que o trem eu não consigo aplicar algumas ferramentas, não consigo fazer outras coisas, o preço é outro. A consultoria de TI em cima destes assuntos, eles são diferentes. O valor da hora do programador nesses assuntos são diferentes. Quer ver? Vou fazer diferente, vou pesquisar esse termo desse jeito aqui, tá? O cientista de dados Data Science todo no Brasil é de R$ 6.342, uma jornada comum. O valor médio de um DBA no Brasil, por hora, R$ 33,85 por hora. O outro está dando uma média de 41. Aí eu vou ter que fazer a conta, né, cara? Que sacanagem. Então, vamos pegar o valor total, 6.342. Caracas, vou ter que fazer a conta aqui, né? Custa trazer. Eu sei que eu sei o valor que vai dar, mas é só para a gente não errar, né? Dividir por 12 aqui vai dar 5.500. Então, R$ 1.000 a menos um DBA ganha. E esse DBA aqui é um DBA pleno, tá?
Não sei se vocês entendem essa diferença, mas abaixo do pleno tem um júnior e acima do pleno tem um sênior. Ok? Então, você percebe que há uma diferença salarial, entendeu? Entre as pessoas que trabalham nesse tipo de aspecto, nesse tipo de assunto. Então, esse termo Big Data, ele descreve aí um imenso volume de dados, tão grande e complexo. Esse complexo, pessoal, não é do ponto de vista de ser difícil de ler. Essa palavra complexa não pode ser definida do ponto de vista sei lá, o que a palavra complexa dá, ela não remete ao caso. O complexo aqui são dados. Quando eu falo para você que um dado ele é complexo, é porque ele é um blob, ele é um array de bytes, entendeu? Ele é um dado, ele é uma imagem, ele é um arquivo de mídia, entendeu? Isso é a palavra complexa, entendeu? Porque aí você não processa esses caras da maneira tradicional, né? Então, se você pegar a história dos bancos de dados, qual que é a história dos bancos de dados? Você tem ele gravando no disco, como sistema de arquivo, depois você tem ele tentando trazer para a memória e para o disco, depois você vem ele para uma estrutura de realmente ter um SGBD em cima dele, depois disso, você precisa armazenar um array de bytes, aí você cria a possibilidade nesse banco de dados ele ser extensivo e armazenar um array de bytes, depois surgem as imagens, aí você tem a possibilidade, com uma extensão desse banco de dados seu, de armazenar dentro dele uma imagem, ok? Aí depois ele evoluiu para você armazenar pontos e dados geográficos dentro dele, mas com maneira de extensão, ok? E agora você tem a possibilidade de gravar dados não estruturados de diversas fontes e de diversas maneiras. Então, essa foi a evolução dos bancos de dados. Então, esse complexo é quando eu já estou no array de bytes para cima. Ou quando eu falo para você que ele é complexo porque eu não consigo organizar, eu não consigo fazer um index dentro de uma imagem, né? O que é fazer um index dentro da imagem? Como que eu pego uma série de imagens e classifico ela, olhando para o conteúdo da imagem? Ok? Eu quero olhar para o conteúdo da imagem. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Deixa eu ver se eu tenho algumas imagens aqui dentro. Certo? Vamos pegar aqui. Essa daqui é uma imagem. Caramba, minha máquina está muito rápida. Aqui outra imagem, aqui outra imagem, aqui outra imagem. Ok? Aí eu quero gravar essas imagens aqui, entendeu? Eu quero classificar pelo conteúdo dela, pixel a pixel. Eu consigo? Não. Se você vier aqui no Windows e tentar classificar ela, você vai classificar ela por nome, ou por data de criação, ou por data de modificação. Por quê? Porque aqui, ó, na imagem, quando você vier aqui dentro dela nas propriedades, você vai ter esses detalhes aqui, ó. Esses detalhes aqui da imagem é o que você pode utilizar como critério de classificação ou como critério sobre a imagem. Esse cara aqui não é o dado. O dado é o pixel dele, que forma lá dentro da imagem. Entendeu? Esse cara aqui é o metadado. Entendeu? Então, assim, por isso que uma imagem, a gente fala que ela é complexa. Então, se eu falo para você que uma imagem é complexa, eu não estou falando para ela que uma imagem é difícil de lidar, entendeu? Tá, que com uma imagem a gente não conversa, que é difícil de manter o relacionamento. Não, não é isso, entendeu? A imagem é complexa porque ela é um dado que a característica dela é essa. Então, seria a palavra, esse o termo que está querendo dizer aqui. Entendeu? Por isso é difícil eu processar. Porque para eu criar um index dentro da imagem é um transtorno, cara. Para eu criar um index dentro de uma situação de georreferenciamento, hoje já existe, né, as possibilidades, mas é também um transtorno. A máquina, se você não criar certinho e não pesquisar nesse índice certinho, uma ferramenta de geoprocessamento sua, que deveria processar em alguns segundos, ela vai gastar alguns minutos para poder processar. Ok? Então, resumindo, o que é o Big Data? Eu tenho que ter um grande volume de dados armazenados de uma maneira que me privilegie a velocidade. Então, não pode ser diretamente no disco. Ok? Basicamente, seria isso. Então, a evolução que nós temos hoje da tecnologia é justamente isso. O telefone passou para um smartphone, um móvel, né? O desktop agora eu não faço mais o uso, agora tudo cloud,
né, você tinha um carro convencional, né, que você tinha que passar as marchas, você tinha que fazer uma série de coisas com o carro aqui, e hoje você consegue substituir boa parte dessas ações com IoT, com sensores, né, com sistema de sensoriamento, né, com carro conectado, né, é o que a gente chama nesse momento de smart car. Agorinha, esse carro aqui, ele vai conseguir ser autônomo. Na hora que ele for autônomo, eu não posso dizer que esse carro autônomo é esse modelo de carro aqui. Houve essa drástica evolução, ok? Então, basicamente, essa é a situação nossa atual. Hoje, dependendo com o que você faz na sua vida, você nem precisa de uma máquina muito boa na sua casa, você precisa de uma nuvem robusta. Uma nuvem com muita memória, uma nuvem com um input-output bacana, uma nuvem com internet e tempo de resposta rápido. Você precisa de uma internet boa na sua casa, né? Agora, antigamente, não. Antigamente, você precisava ter um computador, independente da sua situação, não tinha brecha de você trabalhar com TI e estar com um computador ruim na sua casa. Você iria passar raiva. Entendeu? Então, hoje é esse o cenário. Hoje você já tem a possibilidade de não ter uma máquina tão boa na sua casa. E aí, depois de tudo isso, surgiu, né, lá em 2000 e alguma coisa, né, as famosas redes sociais. Só que ninguém imaginava que as redes sociais iam substituir os relacionamentos físicos, né? E quando eu falo substituir, não é substituir plenamente, mas algo do tipo que as pessoas não conseguem sobreviver hoje sem estar de alguma maneira envolvido com a rede social. Okay? Então, só para você ter uma ideia, aquele site de GIF que gera aquelas animações, as fotos animadas, ela consegue ser gerado, entendeu, por minuto de um dia, 1.388.889 GIFs. Cara, essa imagem aqui, ó, ela é de 2017, viu? Eu não faço questão de ficar atualizando, porque não faz muito sentido, porque a diferença dela para hoje é porque esse número aí pode ser 3 vezes mais. Mas o intuito dela é dizer que, ainda assim, gera um grande volume de dados. Você viu que aqui eu estou falando a palavra gera um grande volume de dados, né? Eu não falei que gera um grande Big Data, beleza? Aqui gera um grande volume de dados. Né? Então, essas redes sociais, você tem isso daqui, ó. Lá em 2012, algo em torno de 2,5 em bilhões, né? De 2012 até 2014, você vê que não tem uma ascensão tão forte, mas aumenta aí, né? Vai para 3 bilhões. Depois, 2 anos depois, para 3,4. Em 2017, 3,8 bilhões. Entendeu? Então, estima-se que em 2020 serão gerados 1,7 megabytes de dados por pessoa a cada segundo. Eu acredito que esse número aqui superou. Superou por quê? Cara, tem o tal do TikTok, tem o tal do Instagram, né? Que remodelou seu jeito de agir, de trabalhar. Tem o tal do Twitter, que agora você consegue armazenar imagens e algumas coisas dentro dele. Facebook, YouTube Watch, você tem todos os players, caras, eles começaram a ir para a computação em nuvem. Então, vou dar um exemplo para vocês do que eu estou falando. Hoje, se você quer ter acesso, e sem piratear, obviamente, né? Vamos falar de futebol aqui, bem de maneira simples. Beleza, eu quero ver todos os jogos que eu quiser ver dos futebols, do que está acontecendo no futebol atualmente. Então, eu tenho que ter uma assinatura da Fox Play, eu vou pagar algo em torno de, sei lá, R$30 por mês, então tem que vir aqui, no ao vivo. Então, aqui eu vou ter o Fox Sports, tá vendo aqui? Beleza. Só que aí tem alguns jogos que não passam no Fox Sports, então eu sou obrigado a contratar o ESPN Watch. Aí lá no ESPN Watch, né, tem alguns cenários aqui de esporte. Só que nem tudo passa no ESPN Watch. Tem uns caras que não passam em nenhum desses dois que eu acabei de falar. Beleza? Vamos anotando aqui, ó. Vou anotar aqui do ladinho para vocês, né? Fox, ESPN. Aí, do nada, você vai precisar também aqui do esporte interativo, ok? Então, agora eu vou precisar do esporte interativo. Então, hoje, quem assistiu algum jogo da Liga dos Campeões essa semana, teve que ter a assinatura do EI Plus, algo em torno de R$19 por mês. Certinho? E aí,
Como se não bastasse, eu quero ver os jogos do Brasileirão. Aí eu tenho que ir lá para o Premier Futebol Clube da Globo. E aí eu vou fazer uma assinatura aqui de salgados, sei lá, R$ 60 por mês, para ver o Campeonato Brasileiro Série A, Série B ou Série C, sei lá. Entendeu? Então, adiciona mais um cara aqui, né? Esporte TV, mais o Premiere. Então, vocês estão percebendo o volume de dados aqui que está gerando de stream e que mudou a filosofia? Se você compra uma TV por assinatura hoje, da Claro, da NET, etc., você vai ter que contratar esses pacotes separados, cara. Entendeu? Porque a sua TV vai vir com um convênio com a ESPN e com a Fox, por exemplo, mas não tem esporte interativo. Aí você vai lá e assina o pacote Premiere. Então, aqui eu tô falando de futebol, mas se você for para filme, cara, nossa, aí fudeu, porque você tem Netflix, você vai ter aí Amazon, você vai ter não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, você vai ter uma série de situações. Então, o volume de dados que esses caras trafegam e geram é algo que até um ano atrás a gente não imaginava. A gente não imaginava ter esses dados. E aqui eu nem falei, eu quero ver o futebol italiano, ou quero ver o futebol, sei lá, inglês, eles transmitem nos canais próprios deles lá, entendeu? Os nomes lá que eu não sei agora memorizar aqui. E aí não está transmitindo em nenhum dos outros daqueles 4 que eu falei para vocês. Agora não, esse cara é separado. Então, isso vai acontecer mais e mais e mais. Entendeu? Não tem jeito. Vamos andar e vamos estar cada dia mais gerando isso aqui. Por isso que eu falo para você que é muito mais de 1,7 megabytes de dados por segundo. E aí, agregado a isso, nós ainda temos a internet das coisas, né? Não sei se vocês estão habituados com o termo, né? Esse internet das coisas aqui foi criado lá em Minas, tá? Porque lá eles chamam internet dos trem, ok? E aí pegou esse nome e ficou Internet of Things. Então, tirando a piadinha, brincando com vocês, né? Porque o mineiro tudo é trem, 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 né? Coisa, 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 coisa. Às vezes a gente faz essa piadinha aí. Mas o que seria essa internet das coisas aqui? Essa internet das coisas é quando eu tenho alguns dispositivos menorzinhos e que neles eu posso acoplar algumas situações e neles eu posso gerar e capturar dados. Ok? Deixa eu ver se eu tenho aqui no meu armário aqui algum exemplo para você. Coisa de 2 segundinhos. Então, vamos lá, só para vocês entenderem, eu vou tirar o compartilhamento de tela aqui, porque aí eu acho que minha câmera, ela aumenta aí para vocês. Beleza? Eu acredito. Essa plaquinha aqui, desse tamanhozinho, tá? Ela é uma Node MCU, certinho? Ela tem algumas memórias aqui dentro dela. Essa plaquinha aqui, desse tamanhozinho aqui, é uma Wi-Fi. Não sei se vocês conseguem ver aí. Ela é uma Wi-Fi embutida. Ela tem todas essas pinagens aqui, que eu posso conectar vários dispositivos em cima desse cara. Beleza? Uma portinha USB para eu poder carregar ela fisicamente, de memória, etc. A partir do momento que eu carreguei a programação aqui dentro, eu posso colocar ele na tomada e aí eu posso trabalhar com qualquer tipo de sensor. Para eu fazer uma plaquinha dessa, lá em 2005, eu iria gastar uma nota, cara. Essa plaquinha aqui, ó, com algo em torno de 40, 50 reais, você já compra ela. Eu tô chutando, eu acho que deve ser uns 20 reais hoje, né? Porque tem muito tempo que eu não mexo, né? Aqui tem várias placas aqui. Então, esse sensor aqui, ó, azulzinho, tá? Aqui dentro, atrás dele, vem uma especificação para você baixar a drive e configurar. Esse cara aqui, ele consegue medir a umidade e a temperatura do ar. Então, eu posso, em um determinado momento, acoplar esse cara aqui para ele trabalhar junto, e aí eu posso ficar monitorando o ambiente e a temperatura.
seja para um data center, para eu poder controlar uma situação A ou uma situação B, né? Então, esses caras aqui, para você ter uma ideia, esse outro aqui, esse cara aqui, ele é um autuador, nem sei como é que pronuncia, mas aqui eu ponho os fios de energia, controlo com esses pinos aqui, então eu posso ligar ou desligar qualquer dispositivo. Isso vale para uma geladeira, isso vale para um freezer, para um micro-ondas, qualquer coisa. Ok? Então, esses caras aqui, eles geram um volume de dados violento, porque eu posso programar de quanto em quanto tempo esse cara vai ler. Eu posso colocar ele para ler de 10 em 10 minutos, assim como eu posso colocar ele para ler de 24 em 24 horas, 2 em 2 dias, mas eu posso mandar ele ler de segunda a segundo, cara. Entendeu? Faz a conta aí de quantos segundos tem um dia, né? É algo que é enorme, é bem completo, é bem difícil, assim, a gente saber monitorar, né? Algo de segundo a segundo, o grande volume de dados que nós teremos da nossa aplicação. Isso vale aí tem sensor para monitorar solo, tem umidade do solo, que ele pode molhar e receber chuva. Tem uns sensorzinhos desse tamanhozinho assim, que consegue mandar em uma localidade que esteja livre, outdoor, né? Mais de 20 quilômetros para frente uma informação, e do outro lado você põe uma antena e recebe notificações em tempo real de como que está o solo seu, ele lê pH do solo, ele lê algumas informações, tem sensor que lê temperatura para poder saber se tem queimada ou não, ou seja, tem sensor a dar com pau, igual dizem. Então, esses dispositivos, entendeu? Eles vão atingir 25 bilhões de dispositivos fáceis, sem falar os que são vestíveis, né? Eles pronunciam como wearable, né? Vocês viram aquele jogador de futebol com aqueles sensores aqui, que é dali, monitora cardíaco, monitora a distância que ele está percorrendo, os picos que eles estão dando, quanto que ele está gastando de caloria, de energia, e por aí vai, né? Tem aqueles vestíveis que pode te alertar se a pressão baixar, e por aí vai também. Celulares, né? Então, esses celulares também, desculpa, os relógios, né, também fazem parte dessa gama aí de IoT. Então, esse cara gera bilhões e bilhões de dados trafegados ao mesmo tempo. Tudo isso vai para onde? Vai para a nuvem, cara. Tudo isso daqui vai para a nuvem. Alguém está recebendo lá de lá, alguém está processando e alguém está gerando informação. Qual que é o grande tchan do Big Data? Gerar insights. O que são insights? Insights são as sacadas, são aquela luz no fim do túnel, são aquilo que alguém ainda não viu dentro do volume de dados dele. Você junta 2, 3 informações e você consegue mapear um cenário, vamos dizer assim. Então, essas fontes de dados, elas estão espalhadas de diversas maneiras. Falei das principais para vocês, mas eu tenho e-commerce, eu tenho bancos, eu tenho mídia, saúde, educação, dados de governo, dados de transporte, alimentação, seguros, negócios. Eu posso fazer ferramentas de crawling que fica vigiando alguns sites e desse site fica consumindo informações. Dependendo do professor que for ministrar a disciplina com vocês, esse professor pode te passar algumas ferramentas de crawling. Ferramentas de crawling são ferramentas que eu consigo entrar na internet e explorar algum site. Então, existem algumas ferramentas que fazem isso. Aqui tem um top 20 aqui das principais ferramentas. Elas são as bases da parte de automação de resposta, tá? Daqueles bots, né? Então, aqui tem algumas situações que eu posso tá trabalhando. Tudo isso daqui, ó, são ferramentas que, se você colocar e você fazer o uso dela, você vai conseguir obter informações dinâmicas em tempo real. Ok? E aí, o que você vai fazer com essa informação, só Deus sabe, né? Faz parte do seu negócio. Ok? Então, essas são as fontes de dados do Big Data. Até aqui tá tranquilo? Temos algum comentário? Passei muito rápido em alguma coisa? Tá tranquilo, para mim tá tranquilo. Beleza. Pessoal, novamente, quem tiver numa situação que não tiver legal,
me avisa aí, tá? Eu vou ficar com meu celular próximo. Se vocês não quiserem mandar aí no grupo, mandem no WhatsApp, pode me chamar no privado lá, tá? Então, essa seria a situação. Eu tô lá no grupo, né? E aí vocês só clicam lá, manda a mensagem aí no privado, que aí eu vou receber aqui e aí eu consigo te responder, tá bom? Porque aqui a minha tela fica toda ocupada com o slide. Beleza, então, como que funciona a parte de dados, né? Como que eu trabalho com ela? Toda vez que eu aumento o volume de dados, naturalmente, eu vou estar incrementando a variedade e a complexidade, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar quando eu tenho, eu não tenho o termo contrário ao Big Data, se chama Small Data, tá? Esse small aqui é de pequenos dados, ok? Esses pequenos dados é a situação inversa do Big Data, entendeu? São situações onde você não tem a velocidade. Você pode até ter grande volume de dados, mas você não tem aquela parte da velocidade, lembra? Então, RPs, por mais que esses RP e RPs aqui, são softwares de gestões, tá? Que fazem tudo dentro de uma empresa. O software controla estoque, controla a produção, controla a expedição, controla o financeiro, controla o caixa, controla os envios de boletos para pagamento e retorno. Esses RPs aqui emitem notas fiscais de serviço eletrônico, etc. Controla uma balança lá dentro da indústria. Todo esse cara aqui é a preocupação do RP. Por mais que o volume de dados dele seja grande, mesmo assim nós consideramos ele aí como small data. Por quê? Porque a variedade, a complexidade de dados está dentro do cenário do RP, né? Que é uma modelagem de dados, o dados geralmente é estruturado, o banco de dados é SQL normal, ok? Por isso que é considerado small data. Quando você aumenta mais ainda o volume, ok? Você pode ter uma ferramenta que consegue gerir o relacionamento desse RP com os seus clientes, geralmente, ok? Então, eu tenho aqui já um atendimento maior de suporte aos contatos que eu tenho dentro da empresa, eu posso oferecer e ofertar outras situações de produtos, eu tenho uma segmentação do mercado, então começa a separar por classe, por região, ou eu posso separar por sexo, produtos para masculino, feminino, tem algumas situações aí de segmentação. Ainda assim, se o meu RP contempla o CRM, mesmo assim, ele ainda é o quê? Small Data. Quando eu saio disso daqui e eu começo a conectar esse cara meu com a minha parte web, quando eu começo a ter visões desse cara com outros sistemas, conexões com outros sistemas externos, entendeu? Então, esses comportamentos a mais aqui, eu gravo histórico de usuário, eu preciso dinamizar e melhorar o meu servidor de aplicação, eu preciso aumentar o meu link, eu tenho um ambiente diferenciado de teste, de implantação e por aí vai. Aí eu posso, tá? Não necessariamente eu posso estar em um Big Data. Se eu estiver no Small Data, significa que tudo isso que eu estou consumindo aqui não tem a dinâmica da velocidade. Se ele tiver a dinâmica da velocidade, então significa que esse cara aqui, ok, ele é o Small Data, mas agora ele passa a ser um Big Data porque eu estou trabalhando com a parte básica de um Big Data, que é o grande volume de dados e a parte de velocidade, ok? Quando eu sair dessa parte web aqui e for para análise de sentimentos, para aplicações mobile, para clientes que consomem serviço de streaming, quando eu vou para IoT, que é sensores, RFID, dispositivos vestíveis e por aí vai, análise de sentimentos, social media, análises espaciais, GPS, dados demográficos, tradução de texto, SMS, MMS, quando eu vier para esse cara aqui e eu tiver também a velocidade, aí com certeza eu estarei dentro de um Big Data.
Por que que eu ainda falei dessa forma? Porque se você estiver nesse cenário aqui, fazendo isso tudo, e ainda está preocupado com a parte de processamento e consulta em banco de dados, então você está começando a ter problemas, e você logo, logo vai evoluir para uma arquitetura Big Data. Logo, logo você vai colocar aí uma estrutura de servidor diferenciada, logo, logo você vai ter um servidor de aplicação diferenciado, logo, logo você vai ter uma aplicação inteira só para controlar os logs da sua aplicação, um armazenamento diferente disso. Então, você vai começar a ter problema de desempenho. Quando você começar a ter problema de desempenho dentro de uma estrutura de grande volume de dados, a solução para você resolver esse problema de desempenho seria, sim, ir, de fato, para o Big Data. Entendeu? Então, essa seria a situação. O que não falta é ferramenta, é arquitetura, entendeu? É plataformas de Big Data, ok? Dentro dessa situação aqui, ok? Então, o Big Data eu tenho transações, eu tenho interações, eu tenho essas observações, ok? Então, estou tentando ficar bem claro nessa situação. E aí, eu estando agora dentro do Big Data, eu tenho 5 princípios que eu tenho que levar em consideração, ok? Para eu dizer a qualidade do meu Big Data, ok? Se qualquer um desses caras aqui eu não contemplar, novamente, eu não tenho mais o Big Data, eu vou ter um Small Data, tá? Beleza? Então, esse Small Data e o Big Data, ele tem essa característica aí. O Big Data, nós chamamos de 5 vezes. Eu tenho que ter volume, variedade, velocidade, valor, ok? E veracidade. Beleza. Qual desses daqui é principal? Não tem. Se você errar em um desses caras aqui, você está reprovado como Big Data. Volume significa que eu tenho que ter um armazenamento oriundas de várias fontes. Entendeu? Então, vou dar um exemplo para vocês de maneira bem prática. Você tem você trabalha dentro de uma empresa e essa empresa tem 3, 4 sistemas. Esses 3, 4 sistemas que você tem, cada um tem seus bancos de dados isolados. Enquanto os bancos de dados estiverem isolados, enquanto os bancos de dados não conversarem um com o outro através de uma ferramenta, por mais que esse banco de dados seja volumoso, você não pode trabalhar e dizer que tem um Big Data. Entendeu? Quando você pega esses 4 ou 5 bancos de dados, coloca um cara no meio aí, e esse cara no meio consegue extrair informações desses 4 ou 5 bancos de dados, trazer para ele, e nele ter uma memória, um processamento em memória, esse cara que você acabou de criar no meio aqui, ele é o Big Data. Ok? Entendemos isso? Então, seria dessa forma. Eu tenho... Quem que são esses caras que estão no meio disso que eu acabei de falar? Esses caras que estão no meio disso que eu acabei de falar são as ferramentas, são as plataformas Big Data. Vou vir aqui e vou colocar para você aqui, ó. Escrevi errado aí, né, cara? Mas o Google vai me ajudar. Deixa eu ver se eu pego alguma imagem. Beleza. Vamos entender assim, ó. Você tem vários bancos de dados, esquece essa parte aqui, tá? www, Facebook, Instagram, Twitter e etc. Vamos supor que aqui seja o banco de dados do sistema corporativo seu, o banco de dados financeiro, entendeu? O banco de dados de fotos e catálogo de produtos e de vendas, ok? Aqui o banco de dados que emite, que faz a parte de mensageria com os clientes, aqui o banco de dados que trata das notas fiscais, tudo bem? Se você olhar para cada um desses caras aqui, isoladamente, você tem Small Data. Quando você vem aqui no meio e monta um sistema de arquivos próprio seu, utilizando, por exemplo, o Hadoop com HDFS, você pega o que é importante do sistema financeiro, você pega o que é importante do sistema de armazenamento de imagens e de vendas, você pega somente o que é importante das notas fiscais, faz um estudo, uma carga e um trabalho em cima dessa base de dados e monta
uma outra base de dados, só que agora baseado num sistema de arquivos chamado HDFS, que esse sistema de arquivos aqui ele vai estar em memória. A partir do momento que você faz isso, e desse banco de dados aqui, você começa a processar em cima desse cara, aí é o Big Data. Por isso que o primeiro V do Big Data é a variedade. Entendeu? Então, desculpa, né? Falei besteira aqui. É o caso do volume. Então, você tem esse volume de dados aqui, ok? De diversas fontes. Ok? Então, colocar esse cara aqui no meio é o que caracteriza você ter um Big Data ou não. Ok? Lá na disciplina sua, ok? Que você vai ter de plataformas Big Data ou de ecossistema Hadoop, você vai ter alguma disciplina que toca nesse assunto, você pode ficar tranquilo que o professor vai ensinar vocês a fazer isso daqui, ok? Beleza. Então, esse seria o volume. Então, eu tenho um armazenamento de várias fontes. Então, eu tenho aqui várias fontes de dados, eu tenho esse armazenamento aqui. O próximo é a variedade. O que é a variedade? Eu tenho diferentes formatos de dados. Então, imagina, lembra que eu falei aqui que esse cara aqui é a nota fiscal? Ok? Uma nota fiscal, ela é caracterizada por um arquivo XML. Com a nota fiscal, com a nota fiscal eletrônica, nós passamos a ter duas situações. Olha só, nós passamos a ter o PDF da nota fiscal, ok? Não, vamos pegar de outro aqui, que acabei, aqui, ó. Vou pegar essa daqui. Olha só, você passa a ter o PDF da nota fiscal. Pessoal, esse PDF aqui, ó, e nada é a mesma coisa. Isso daqui não tem validade fiscal nenhuma. Nenhuma. Isso aqui só serve para você pegar esse código aqui e consultar sua nota fiscal eletrônica. Entendeu? Isso aqui só serve para não gerar um impacto, um baque tão grande no contribuinte e na sociedade. Porque nós não precisamos disso daqui mais. Entendeu? Isso aqui só presta para você imprimir ela e levar lá para você pegar a garantia de algum produto, porque a loja do lado de lá ainda não entendeu o que é uma nota fiscal eletrônica. Entendeu? Porque isso daqui não tem validade jurídica nenhuma. Certo? Então, isso daqui não tem um código validador, não tem nada, cara. Isso daqui que faz esse cara aqui valer, porque isso aqui é apenas um PDF, é apenas uma imagem. Entendeu? Então, se eu digitar esse cara aqui, né, eu posso ir lá e consultar essa nota fiscal. Quando eu faço isso e consulto, aí eu pego o que vale. O que vale é esse arquivo aqui, ó. Esse arquivo aqui, XML, vou abrir ele aqui com o famoso Internet Explorer, ou não, cara, deixa eu abrir com outro navegador, para não atrapalhar. Não adiantou nada, né? Firefox, vou abrir com o Firefox aqui para não atrapalhar a nossa transmissão. E... Então, vamos lá, o PDF não tem validade nenhuma para nós, o que vale é quem? É o XML. Por que o que vale é o XML? Porque dentro dele tem toda a estrutura digital do arquivo, inclusive com a assinatura pelo certificado digital da empresa que enviou, junto com o certificado digital da Secretaria da Fazenda que recebeu. Isso daqui tem validade haja eterno. Esse cara aqui tem validade haja eterno. Olha só o que é o XML, é essa estrutura de dados aqui, ó. Essa estrutura de dados aqui, ela é um arquivo XML, eu posso estar utilizando esse cara aqui, não é bem eu posso transformar isso aqui em uma estrutura estruturada, de banco de dados SQL estruturada? Posso, mas olha só o tanto de informações que tem aqui, ó. Mas o mais importante é lá no final. Lá no final, tá vendo esse hash aqui grandão? Esse cara aqui, ó, é a assinatura digital, entendeu? É a parte do certificado digital de quem assinou essa nota fiscal. Aqui da empresa que emitiu a nota fiscal. Esse cara aqui vamos supor que seria o dígito verificador, beleza? Desse certificado digital aqui. E aqui embaixo tem todas as informações. A data, o protocolo, entendeu? O status que recebeu da Secretaria da Fazenda e o motivo, autorizado o uso da NFE.
Então, isso daqui, cara, se eu imprimir isso daqui e levar na loja, eles são obrigados a me atender. É claro que eu vou estar caçando uma briga, né? Porque como é que o cara vai validar esse cara desse tamanho aqui, ó? Entendeu? Então, se eu pegar esse XML aqui e colocar assim, ó, validador, XML, NFE, sei lá, vamos pegar do Rio Grande do Sul, que é um dos pioneiros nisso daqui. NFE, validador, então se eu vier aqui nesse cara aqui e eu vou abrir agora aquele XML de maneira diferente, tá? Eu vou mandar abrir ele aqui com o Notepad. Vou pegar esse cara, Ctrl A, Ctrl C, vou vir aqui nesse validador aqui, vou dar um Ctrl V, tirar esse espaço, clicar aqui em validar o XML. Olha só, o site da Secretaria da Fazenda lá do Rio Grande do Sul tem a capacidade de dizer o seguinte: não há erro de conversão do XML, significa que tudo que tem que ser informado aqui foi informado dentro dos seus quadradinhos certinho, ok? A NFE tem esse número, o certificado digital do titular é esse, com esse CNPJ, e eu posso clicar aqui para visualizar se eu quiser. E a assinatura digital dele é o quê? Válida. Então, isso me garante, olha lá, eu vejo até o ponto SER dele. Sacou? Mas o ponto SER é aquele quadradão grandão que eu mostrei para você. Então, essa estrutura de dados aqui, ela é uma estrutura de dados diferente da estrutura do Big Data. Desculpa, galera, aqui eu estou já falando tanto disso daí. Essa estrutura de dados aqui, ela é diferente da estrutura de dados, banco de dados convencional SQL. Então, eu tenho uma variedade aqui de tipo. Aqui eu tenho imagem, aqui eu tenho notas fiscais, aqui eu tenho a parte de estrutural do site. Então, eu tenho eu garanto essa variedade aqui. Então, se eu voltar aqui, esse é o diferente formato de dados, ok? Só que eu não posso converter esse XML grandão lá que eu acabei de mostrar para vocês, eu não posso converter ele em banco de dados estruturado, porque se eu fizer isso, eu perco o quê? A variedade, ok? Mas tudo isso é analisado, né? Tudo isso depende do profissional que vai estar lidando com isso. O outro quesito é a velocidade. A velocidade, eu só consigo ela se eu for para um sistema de arquivo próprio para Big Data. O sistema de arquivo próprio para Big Data, hoje, é um cara chamado HDFS, entendeu? Pode ter outros formatos parecidos com esse? Pode, entendeu? Mas o padrão hoje foi o que surgiu lá com o Hadoop, que aqui ele faz uma operação de map e reduz, e aí essa operação matemática de map e reduz garante algumas coisas. E ele garante também que isso daqui, ó, vai estar em memória. O que é estar em memória? Estar em memória significa que ele vai estar ocupando essa parte aqui da minha aplicação, ó. Recursos. Tá vendo aqui a minha memória dessa máquina? Ela vai estar ocupando aqui, ó. Ok? Diferente do outro banco de dados, que aquele arquivo que você tá carregando, aquele banco de dados, ele está ocupando o quê aqui, ó? Ele está ocupando o disco. Tá vendo aqui? Então, essa é a diferença. Se o cara estiver ocupando o disco, você pode ter certeza que você não vai ter velocidade. É fato. Por isso que nós colocamos essa camada intermediária entre as bases de dados que já existem dentro da sua empresa. Se você quer montar um ecossistema de Big Data, você tem que ter essa filtragem aqui, ó. Entendeu? E aí o processamento desse banco de dados pode ser feito em várias máquinas, em uma máquina só. Aí você escolhe como é que vai ser feito esse processamento seu. E você escolhe também quais são as operações que vão ser executadas aqui e quais os frameworks que vão estar envolvidos nesse processamento. Ok? Então, esse é a parte da velocidade. Beleza, agora vem duas coisas que estão que são mais sensíveis e não são diretamente relacionadas à estrutura física, tá? Ela é mais, vamos dizer assim, é menos tácito, né? Não dá para você pegar, né? Ela fica mais, de uma maneira aí, mais difícil de se enxergar, né? Abstrato, vamos dizer assim, que é o valor e que é a veracidade. O valor é se eu consigo, cara, avaliar esses dados, se eu consigo avaliar esses dados e eu consigo gerar alguma informação, se esses dados têm algum valor para mim, para a minha empresa, para o meu negócio, para o que eu estou fazendo. Ok? Entendeu? Então, assim, esses dados que eu estou trabalhando aqui, eu consigo agregar algum valor nele?
dentro do ponto de vista do meu sistema, do ponto de vista da minha aplicação, do ponto de vista de como eu vou estar trabalhando esses dados. Se eu conseguir fazer isso, então eu posso dizer que eu tenho um Big Data. Se você não conseguir fazer isso, então não tem motivo para você ter um Big Data. Para que você está fazendo essa separação aqui? O que você vai processar? O que você vai gerar de resultado disso? Se você não tem planejado, se você não tem planejado, o que é o resultado que você espera disso daqui, não faz sentido. Entendeu? Tem que fazer sentido, porque senão você está gastando uma infraestrutura aqui que é cara, né? E aí, não, para quê? O que você vai estar fazendo? Não vai agregar em nada, entendeu? E a próxima parte é a parte da veracidade. A parte da veracidade, ela também é importante porque eu tenho que estar trabalhando aqui com valores que são reais. Por exemplo, eu não baixei a nota fiscal aqui, eu não fui lá no sistema da Secretaria da Fazenda e não fiz o teste para poder ver se aquela nota fiscal realmente é aquela nota fiscal, porque se eu fizer esse cenário aqui, ó, para vocês entenderem, tá difícil chegar aqui, mas vamos, já entendi, é porque eu coloquei no outro navegador, né? E eu acho que eu já fechei o outro navegador. Mas, enfim, se eu vier aqui e falar assim, ó, validador faz Rio Grande do Sul. Ok? Vou vir aqui de novo, vou abrir aquele arquivo meu, certo? Vou vir aqui e vou omitir alguma informação, sei lá, qualquer uma. Vamos pegar aqui o valor. Vou lá embaixo nos totalizadores, sei lá, vamos pegar aqui, ó, o valor da Confins aqui, 4,27, 4,37. Né, o nome do produto aqui, kit de lubrificação, e aí eu vou alterar qualquer coisa aqui, ó. Essas, alterei só 2 caracteres. Ctrl A aqui, Ctrl C. Se eu vier aqui agora, nesse validador, e colocar aqui, clicar para validar, beleza. O parse está certinho, porque eu não mexi na estrutura do arquivo, ok? O documento foi processado normal, está tudo certinho. O esquema não tem nenhum erro encontrado, mas a minha assinatura digital não é válida. Ok? Essa assinatura aqui no final, aqui, ó, esse quadradão grandão aqui que vocês estão vendo, ó, essa assinatura aqui, ela não é válida. O que esse documento perdeu nesse exato momento perante a justiça, perante qualquer situação tributária, perante qualquer pessoa? Ela perdeu justamente o que eu acabei de falar, a veracidade. Eu não posso confiar nesses dados de entrada. Não posso, cara. Então, se o meu sistema está lendo, eu vou dar um exemplo para vocês que a gente acha que isso não acontece, mas acontece demais. Aqui eu estou lendo de várias fontes, aqui eu não estou lendo as notas fiscais, beleza, estou lendo as notas fiscais. E se na hora que eu estou lendo as notas fiscais, eu apontei o banco de dados para poder ler do servidor de homologação, do servidor de teste? Não é o servidor de produção, não é o servidor que está valendo, é o servidor do ambiente de teste da máquina do programador. Se eu errar só isso, errei só o número do IP. E aí, o cara vai estar consumindo essas notas fiscais que estão surgindo no ambiente de teste. Tem alguma validade para a gente? Não tem. E aí, o seu sistema está tomando decisões considerando isso. Então, é um pecado muito grande dentro do seu Big Data acontecer isso. Por isso que eu coloquei aqui que esses 2 caras aqui, o valor e a veracidade, ele é menos tácito, né? Nós não conseguimos pegar, nós não conseguimos ver, né? Ele é algo mais abstrato. É algo que é óbvio, entendeu? Mas não é tão óbvio assim na hora que você está lá fazendo na prática. Então, isso daqui tem que estar bem alinhadinho. Você tem que conferir os dados de entrada, entendeu? Você tem que conferir direitinho, tem que ter uma validação disso, porque senão você vai perder a veracidade. Perdeu a veracidade, cara, acabou, bicho. Tudo isso daqui para trás já perdeu o valor, você não tem um Big Data mais. Entendeu? Você tem um Big Data, mas um Big Data que processa valor do qual não condiz com a realidade. Ok? Então, esses são os 5 vezes do Big Data. E aí, agora, em cada slide, eu dou uma destrinchada em cima de cada um desses vezes.